Graça e paz, caros telespectadores, aqui quem fala é Larissa Oliver, estamos aqui em mais uma edição especial do podcast de Outro Mundo, que é o podcast Zion, hoje aqui com a companhia de Teatro Logos. Pessoal, dê um alô para quem está em casa. E aí, galera, sou Thaís, da Cia Logos. Fala, pessoal, sou o André, da Cia Logos. A paz, meu nome é Alexandra, da Cia Logos. Isso aí, inclusive já deixa o tag do Instagram, que a galera vai comparecer lá também. Ah, sim, nosso arroba é @cialogos com GU. Isso aí. Pessoal, conta um pouquinho da história de vocês. Aqui no backstage a gente já estava meio que confabulando, falando sobre essa questão da missão integral. Como é que começou essa coisa, esse start aí? Bom, vou largar tudo e vou virar missionário integral e vou começar a atuar nas igrejas. Pode começar. Então, o chamado já existia no nosso coração, né? Já vivíamos missões antes, né, de se tornar Cia Logos. Em 13 de março de 2019, estamos completando aí esse mês 4 anos, né? Nós, continuando esse chamado que ardia em nosso coração, né? Nós iniciamos a Cia Logos integral hoje e Deus nos ordenou para viver esse chamado, né? Não parcialmente e nem nos momentos que poderíamos, né? Mas Ele nos convocou a viver integralmente. E tínhamos nossos trabalhos comuns. E conforme a gente foi vivendo o nosso dia a dia, Deus nos pediu tudo, né? Não simplesmente parte, mas tudo. E deixamos eu trabalhava independente, né? A parte administrativa, também tinha o meu negócio que era eu era maquiadora, né? Social. Uau! E então tinha minha individualidade. O André também trabalhava, ele era funcionário público efetivo. Meu Deus! E Deus Que pediu tudo. Que cara louco, pediu que tudo. massa, cara. Coisa de doido. Coisa de doido. Cara, E quando ele pede tudo, não tem como, não tem como negociar, né? Caramba. E aí nós abrimos mãos de tudo e nos entregamos, né, ao chamado missionário para viver com o que ele tinha nos pedido, né? Uau, cara, e como é que isso foi? Que eu sei que existe, às vezes, uma questão da aderência, da aceitação da família. Como é que foi chegar a família aqui? Eu sou funcionário, vocês sabem, né? Estou tantos anos aí efetivo, estou largando tudo. Vou viver na integralidade aí do chamado. Pois é, minha família falou que eu estava ficando maluco, né? Porque eu tinha um emprego para uma vida inteira, assim, Sim. né? Passei num concurso. Você trabalhava onde? Eu trabalhava na Prefeitura Municipal de Vitória. Meu Deus. Né? Eu sempre, na verdade, desde que comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei em setor público, né? Então, quando Deus me convocou, eu demorei 2 anos para dizer sim para Ele. Mas a minha família, sim, falou que eu estava maluco, que não era para fazer aquilo, porque você poderia conciliar, né, o trabalho missionário com o trabalho. Só, eu acredito, sim, que alguns são chamados para o parcial. Algumas pessoas Deus chama para conciliar os dois. Mas no meu caso, da Alexandre, nós somos casados, no nosso caso, Deus nos convocou realmente para o integral, para abrir mão de tudo. E, como eu falei, né, eu demorei 2 anos, e aí teve uma hora que Deus apertou. Ele falou, ou você me entrega o seu cargo público, ou eu não vou te dar mais o chamado. E Eita. aí eu optei pelo chamado. E eu não me arrependo. Porque eu sei que o chamado de Deus vai somar pontos na eternidade. Porque é através do chamado que eu alcanço vidas para o Senhor Jesus. É através do chamado que Deus me coloca no lugar certo, nos momentos certos, fazendo aquilo que realmente eu gosto e aquilo ao qual fui vocacionado a fazer. Então, por isso que a gente não se arrepende. E, assim, a família, por mais que de início estranhou, hoje eles apoiam, porque hoje eles entendem que realmente valeu a pena abrir mão de tudo para viver algo em prol do Senhor. A princípio rola um impacto, né? Mas depois Rola. o pessoal, não, realmente, ele não estava doido, não. Era isso não mesmo. deu certo. Quando vai vendo, né, desenvolver. Eles esperam dar certo. Uhum. E aí, quando eles viram que deu certo, então tá tudo bem. É isso aí, deixa eles seguirem. E como foi para conciliar isso em comum acordo? O chamado aconteceu simultaneamente aí, com vocês dois? Por serem casados, às vezes Deus fala primeiro com um, depois fala com o outro. Na verdade, eu já tinha, desde a infância, né? Eu sempre fui apaixonada por missões, né? Amava viver em rua, né? No urbano ali, pregando a palavra de Deus. E eu cheguei aí à África, né? Uau. Em Moçambique, para poder ter uma experiência missionária. Então, eu sempre fui voltada para missões, né?
mas não a missão, eu não imaginava que eu né, finalizaria ali, chegar hoje em missões, mas com a parte cênica, né? Mas Deus já me falava que Ele ia me levar, né, para viver algo dentro do propósito dele, e as pessoas nunca sabiam explicar o que era. Que é engraçado, né, que a gente hoje tem essa oportunidade de viver, pregar a palavra através da arte teatral, mas sempre me falava e nunca sabia explicar o que seria. E aí, quando a gente começou a namorar, eu lancei uma sementinha aqui porque o André já vivia a experiência missionária, mas internamente, né, na igreja. Ele tinha as atividades dele, né, internamente muito ativo, né, na parte musical, teatral, mas não voltado para essa missão externa, né, que é o que a gente vive hoje, itinerante. E aí, no nosso namoro, a gente convivendo e conversando e juntos, né, apoiando o ministério um do outro, foi surgindo esse chamado mais forte, por que não, né, pregar através da arte teatral? E aí começou com algo simples, depois foi crescendo, até chegarmos a Cielogos. Você já tinha essa veia artística O André, sim. O André desde a infância, né? Eu faço teatro desde a época de escola, época de igreja, né? Estudei, né? Fiz cursos de teatro, porque eu gostava dessa área artística. Eu acreditava no teatro como uma ferramenta para o evangelismo, né? E hoje em dia, aqui no nosso estado, né, do Espírito Santo, é algo muito escasso, né? Essa arte cristã. Né? Hoje você fala mais de músicos, cantores e tudo mais. Só que o teatro cristão não é tão forte. As pessoas até fazem, mas não fazem com tanta competência, assim, né? Vamos juntar um grupo de teatro e vamos fazer aqui um teatro na igreja. E eu senti a necessidade de fazer algo realmente com capacitação, né? Mais profissional. Mais profissional falando, né? Sim. E foi aí que Deus começou, na minha igreja local, na época, né? Eu comecei a desenvolver lá, nesse teatro cristão, voltado por uma parada mais profissional, até que Deus foi, né, nos capacitando cada vez mais e nos chamando para além das quatro paredes. E foi aí que eu entendi que realmente Deus estava me dando um chamado missionário ali para algo além das quatro paredes. Não que o missionário que fica ali na igreja, realmente, ele tem um chamado ali, mas no meu caso, a Alexandra foi para fora das quatro paredes. Então, eu acredito mesmo que Deus ele tem um chamado específico para cada um. E é isso aí. Cara, rolou insegurança no início? Muita. Como é que foi para Muita. conciliar isso, cara? Muito. Até porque ser missionário integral é você primeiro... Eu falo isso em todas as ministrações. É você colocar o pé e depois Deus coloca o chão. É você viver pela fé. Na verdade, a insegurança, ela rola até hoje. Todo dia. Porque é todo dia, porque é uma dependência. Sim. Então, nós somos seres humanos, de carne e osso. E aí rola uma insegurança. Mas a gente tem que confiar que existe um Deus que vai estar provendo tudo. E é isso que é o bacana, é você vive de fé em fé todos os dias. Sim. Não, cara, e assim, né, dando uma varredura rápida na rede de vocês, cara, eu vi que vocês têm bastante adesão, muita gente segue vocês. Verdadeiramente, Deus soprou o nome de vocês, né, cara, por intermédio desse chamado, né? E vocês poderiam mensurar que isso ia acontecer, cara? Não. Isso é uma coisa tão grande assim? Não. Quando a gente começa, né, a gente acha que nem vai dar certo, na verdade. A gente consagra as coisas a Deus, né? Deus, vai à frente. Mas o ser humano carnal não acredita que vai dar certo. A gente sempre vai com o pé atrás. Aí quando você vê Deus agindo, Deus abençoando, Deus prosperando, e aí eu falei, caramba, realmente era para acontecer. Deus está à frente desse negócio. E é isso que é o bacana. Quando Deus está à frente, você vê as coisas caminhando e acontecendo. As portas se abrem. E eu falo que 2019 foi esse momento, o primeiro passo, né? A gente já tinha algumas vivências, experiências, né? A gente acabou sendo conhecido de alguma forma, mas eu estava grávida. Foi quando e aí gera aquela insegurança. Meu Deus, e agora grávida? Será que vai acontecer? Então você faz aquele teste. Mas olhando para trás hoje, a gente viu que 2019 foi a base para o que a gente está vivendo hoje, porque depois nós enfrentamos uma pandemia. Então, nós conseguimos avançar em 2019. Foi um ano assim, surpreendente, né? Que a gente não imaginava que teria a proporção que nós conseguimos em 2019. E quando nós começamos a caminhar, veio a pandemia, que a gente achou assim, pronto, agora parou tudo. Nós tivemos que nos reinventar. E aí foi um momento que a gente realmente começou a ser conhecido mesmo ali. E depois, não acabou, né? A pandemia ainda está por aí. Sim. Mas, assim, quando acalmou, a gente começou a voltar a ministrar e
as igrejas viram que havia uma necessidade de trazer algo novo, né, para trazer de volta as pessoas às igrejas, e começaram a nos procurar mesmo. Eu preciso de vocês, porque está todo mundo com medo de voltar para as igrejas. E é uma forma da gente trazer até os visitantes também para viver esse novo momento. E aí nós fomos caminhando junto com o retorno da nova normalidade, né? Sim. E como é que foi esse período de recessão para vocês? Desafiador, porque tudo fechou. Porque eu vi muitas pessoas que vivem na integralidade do chamado e parou viagem, parou tudo, fechou tudo. Parou tudo. Quando a pandemia estourou, eu não lembro exatamente o dia de março, acho que foi dia 20 de março de 2020. Foi início de março, acho que uns 15, nós estávamos em turnê no Rio de Janeiro. E assim, turnê lotado e tal, e a gente cumpriu até o penúltimo dia. Quando foi no domingo que a gente tinha a nossa última administração, nós tínhamos que voltar correndo para Vitória, porque os ônibus iam fechar, tudo ia fechar. Então nós voltamos correndo. Nessa época, a Alexandra cuida das nossas agendas, né? Nós tínhamos a agenda até julho fechado, junho, julho. E aí tudo cancelado. Só foi cancelando, senhor. Só cancelando. E realmente os pastores não tinham o que fazer, tinha que cancelar, né? Não nem era... a gente, né? E nem a gente. Então, a gente sentou com o nosso pastor, né? O nosso pastor, que é o nosso líder espiritual, nós sentamos com ele e ele nos orientou: olha, vocês não têm que parar, vocês têm que se reinventar. Porque a gente pensou em parar, vamos parar, ninguém sabia o que ia acontecer, era novidade para o mundo, né? Eu falei, gente, vamos parar, porque não tem o que fazer. E ele falou, não, vocês não têm que parar. Vocês têm que se reinventar. E aí ele deu a ideia, por que vocês não fazem peças em lives? Que agora, né, a igreja iria contratar novas câmeras, comprar novas câmeras, né, até então estava alugando, e vocês podem fazer aqui mesmo, faz peça, evangeliza as pessoas através das lives. E a gente fez isso. E através das lives, a gente jogava o nosso QR Code, quem sente os desejos no coração de contribuir para a obra missionária, né? E ali a gente apresentava as peças, a gente fazia apelo e a gente ministrava. E as pessoas ainda contribuíam, né? E através dessas contribuições a gente conseguiu se manter. E eu vou te falar assim, com toda certeza, pode chamar todos os missionários que viveram com a gente na época da pandemia. Não faltou nada para ninguém. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Só sei que nada foi sobrenatural. Faltou, né? Foi assim, foi Deus deu certinho para todo mundo. Foi a conta. E a gente, aí quando começou a aliviar, né, lá alguns meses depois, a gente voltou a ministrar. E aí continuou até hoje. Estamos aí. Eu ia fazer essa pergunta porque na época da pandemia, para os músicos, foi até uma época interessante, porque os streamings do gospel foram lá em cima, as pessoas estavam desesperadas, até quem não servia a Deus estava querendo ouvir uma palavra de consolo, uma música. Agora, e pro teatro? Como é que foi isso? Né? Então, nós começamos a escrever peças justamente com palavras de fé e esperança. Caramba! A gente entendeu assim, caramba, o mundo tá vivendo, porque na verdade nós somos seres humanos, nós somos seres humanos, e a gente estava sentindo a mesma coisa que todo mundo sentia. A insegurança, o medo, né? Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, nós estamos com medo? Nós estamos, ok. Mas o Senhor nos selecionou. Então vamos fazer peças de 25 minutos, né, para essas lives, peças que falam de fé e esperança e de cura. Então, nós fizemos peças com essas temáticas. Então, todo mês, a gente ia lá e fazia essas peças ao vivo. E, assim, um monte de gente assistia e tudo mais. Nós alcançamos pessoas da França, Manaus, Chile. Muita gente Portugal. Nos assistiu. Teve uma dessas peças que eu me lembro que a gente fez, né, que a gente interpretou a mulher do fluxo de sangue. E durante a cena, uma mulher mandou um recado assim, gente, eu estou sendo curada enquanto essa cena está acontecendo. Então, assim, a gente usou esse momento para realmente levar a esperança. Assim como os músicos levaram a esperança, a gente, através das peças, nós levamos também a esperança de dias melhores. Cara, que massa, que visão, tá? Que visão. Não, só pode ser algo sobrenatural do alto mesmo, porque no momento de recessão, tudo fechado, né? Qual é o start que você vai ter, né? Para poder se reinventar naquilo que você faz. E como que começou a crescer esse grupo? Hoje vocês têm a Thaís também com vocês. Como é que foi? Thaís me lembra aí a menina lá dos Vingadores, né, cara? Adoro. Pode falar, Thaís, como é que foi essa experiência? Complementando só um pouco o que você falou, né, sobre Deus soprar o nome, eu realmente vejo isso, porque é uma companhia que tem só 4 anos, a gente costuma falar que, né, nós somos uma criança, né, um bebê ainda, uma companhia de só 4 anos e vivemos, né, esse momento de pandemia e mesmo assim, né, eu acho que questão de qualidade, questão de lugares que a gente pisou também, claro que tem muito mais para pisar, muitos lugares para ir ainda, mas realmente é Deus soprando nosso nome e nos sustentando mesmo.
Mas minha experiência, né, particular é muito interessante, porque eu costumo falar que eu sou fruto desses dois, né? Estão colhendo os frutos aqui. Falando em criança, quantos anos você tem mesmo? 18. A idade Falando em mínima. Ministério Infantil, né? Idade mínima. Daqui a alguns meses eu faço 19, mas enfim. Eu falo que eu só esperei fazer 18 para vir para cá. É verdade. Porque quando eu era mais nova, né? Enfim, que menor eu sempre fui. Mas quando eu era mais nova, né? Eu vi eles, os dois, numa peça, né? De teatro. E eu fiquei assim, me marcou. Aquilo realmente me marcou. Porque eu sempre fui uma criança muito da área artística, né? Sempre dancei, sempre gostei muito de teatro, de musicais. Então, eu sempre gostei muito dessa área da arte. Só que eu não via como eu poderia encaixar o meu chamado com o que eu gostava de fazer mesmo, né? Porque não era como disse aqui no Espírito Santo, não é muito incentivado isso. Tem teatro de igreja, que eu sempre fiz e tal, mas nunca muito incentivado isso, então não sabia onde encaixar tudo isso. Então, quando eu vi os dois lá na peça, eu falei, gente, é isso, é um lugar onde eu posso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e aquilo que eu amo fazer. Então, eu só uni o útil ao agradável e hoje eu tô aqui. Recebi o chamado e eu vim, com a cara e com a coragem. Ela se auto-intitula como criança, né? Sempre fui uma criança, né? Exatamente. Lembrando que a Thaís nos assistiu aos 13 anos, ela aguardou completar 18 anos para virar missionária integral junto com a gente. Olha caminhando, hein? É. Tá vendo? Você acha que ninguém tá vendo? Tava lá, o fruto aqui, ó. É verdade. Hoje, para estar na Celogos, existe um processo seletivo, né? Como que funciona? O primeiro passo é a pessoa se ver, né, no campo missionário, né? Porque não adianta você querer passar por um processo e não ter o chamado missionário. Esse é o critério principal, mais assim, exigido e que a gente mais prioriza, até que a técnica, né? A técnica é importante, mas o chamado, senão você não suporta o campo. Então, você precisa ter amor e paixão a almas, a vida, ao campo missionário, porque aí você consegue resistir aos desafios que você vai viver durante o processo, né? Após a certeza do seu chamado missionário, aí a gente faz uma conversa, né? A pessoa precisa conversar com o pastor, com os pais. Após a aprovação dos pastores e pais, aí existe uma parte técnica, que é o André faz uma avaliação técnica, depois eu volto a conversar, a pessoa conversa com a família, depois eu converso com essa família, converso com esse pastor, e por último a gente faz um teste psicológico, né, que é uma psicóloga que faz uma avaliação, e aí a gente avalia os perfis que se encaixam, né, com o perfil que a gente está procurando, aí a gente avalia quem está mais preparado para assumir ali aquele perfil de atuação ou outras áreas, né? A gente tem a área de backstage, que é quem conduz as trilhas e faz os bastidores, né? Toda a preparação ali para o cênico acontecer. Então, a gente tem essas divisões de tarefas, né? Tanto bastidores como a parte de atuação. E por aí vamos caminhando aos poucos, né? É bem criterioso, né, cara? E tem que ser mesmo, tem que ser mesmo, que é uma responsa. Sim. Né? Ser missionário não é tão fácil. Sim, além de Nunca missionário... Foi, nunca foi. E nunca será. Nunca foi. E além de cumprir a missão, a gente entende que a igreja, ao nos permitir estar ali no púlpito, há uma seriedade. Então, a gente tem todo esse cuidado de realmente ter pessoas ali voltadas para o campo, entendendo aquilo que elas estão fazendo, né? Porque, do outro lado, existe uma igreja confiando no nosso trabalho e tudo que nós vamos executar ali naquela noite, né? Então, não adianta eu simplesmente falar, eu sou cristã e vou ali e faço o que eu quero. Então, a gente tem um padrão para atender que aquela noite... Nós lançamos sementes e os frutos quem vai colher é a igreja. E nós também colhemos os frutos, né? Tá Thaís aí. Né? De cada apresentação, cada ministração que é realizada. Né? Bacana. E, cara, como que foi rolando? Hoje vocês estão com um grupo de quantas pessoas? Hoje, quer falar um pouquinho? Fala assim. Hoje nós somos em 8 missionários, né? Cada um, né, é de um lugar diferente. Eu e Alexandra somos os líderes, nós somos aqui de Vitória, Espírito Santo. Temos o Miqués e a Thaís, que também são de Vitória, Espírito Santo. Nós temos o Rafael, que veio do Rio de Janeiro. E nós temos a Rayane, que é do Rio de Janeiro. E temos a Manuela, que é de Ribeirão Preto, São Paulo. E a Liz, que é a nossa filha, né? Então, nós somos um total... A Mirim, né? A Mirim, tem que contar com ela. Então, hoje nós somos um total de 8, né? Podendo daqui a algum tempo ser até mais. Mas hoje,
somos em 8 missionários que abriram mão de tudo. E como que rolou essa miscelânea de pessoas de outros estados? Então, integrando? todo mundo pergunta isso pra gente, né? Como vocês se conheceram, como vocês se juntaram e tudo mais. Na verdade, é através de processo seletivo. Nós temos o nosso Instagram e quando a gente abre um processo seletivo, a gente lança no nosso Instagram e divulga. É nível Brasil? Nível Brasil. A gente patrocina também. Patrocina o cartaz, igual, por exemplo, a Manuela. A Manuela, ela veio de patrocínio. Ela nunca viu a Ciologos na vida. Lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A Ciologos nunca foi lá. O cartaz chegou até ela se inscreveu, fez todo o processo seletivo e está com a gente. Então, é através da rede social que as pessoas se inscrevem. Né? Tanto que a mãe dela ligou e falou assim, não, preciso saber se isso é real, porque né? Minha filha falou, se você quiser trazer ela aqui, fica. 24 horas de viagem, exatamente. né? 24 horas de viagem. Nós já tivemos mãe, né? Já teve uma mãe que veio trazer a missionária aqui para conhecer, para ver se realmente era real, e ela geralmente é uma das mães referências, que a gente passa o telefone dela para ela ligar, para alguém ligar para ela. Para reiterar, né? Ou então, como a Thaís, né? Que assistiu a gente uma vez e eu gostaria de entrar. Se está numa administração, tem gente que nos procura. Eu desejo entrar no processo seletivo da Ciologos. A gente pega o contato da pessoa e, quando abre o processo, entra em contato com a pessoa. Muito legal, cara. E, assim, uma coisa que eu acredito que, por ser de um viés artístico, porém diferente da música, como que foi a questão de igrejas mais legalistas? Não rolou um preconceito? Essas coisas acontecem. Acontece. Nós respeitamos todo o padrão. Tem igreja que o pastor ele conhece o nosso trabalho, ele deixa a gente ministrar a peça e quando encerra ele vai lá e ele faz o fechamento. Já existem essas igrejas, acho que 90% são as que deixam a gente fazer tudo, tanto a atuação, ministrar, o apelo final e louvor. Existem as igrejas, nós já tivemos uma igreja em Colatina que ela também fez o padrão, apresenta, encerrou e nem eles ministraram a conclusão, não, foi só peça e ponto. Então a gente respeita todas as, qual a palavra que eu posso usar? Todas as doutrinas. As doutrinas, né? Então nós já tivemos oportunidade de apresentar no espaço público aberto. E aí também, vocês vão apresentar a peça, você faz uma conclusão aberta, né? Voltada para a temática, né? Peça ofensa, né? Vamos falar um pouco de ofensa e só isso. E se alguém quisesse procurar a gente, pedir uma oração, seria a parte num local que a pessoa viesse até a gente, não a gente convidando a pessoa para vir até a gente. Então a gente respeita, né? A gente apresenta em escolas também, né? Escolas, teatros, espaços públicos. Aonde Deus nos colocar, nós estamos indo. Mas as peças são realmente feitas para abranger todo tipo de público mesmo, né? Para que seja compreensível também para todo mundo. Não é uma peça de teatro que você vai sentar e não vai entender o que está sendo falado para você, não. Muito pelo contrário, a gente expõe mesmo, que a gente deixa bem claro a mensagem que a gente quer passar. E a gente toma muito cuidado também com as palavras usadas, então acaba que essa resistência de levar a gente é mais uma questão de preconceito mesmo, porque a mensagem ela é pregada mesmo de forma muito clara. Eu faço a pergunta porque, como musicista, eu sei que existem alguns estilos que não são endossados pela igreja. Assim como existem alguns estilos que não são endossados, existem alguns viés da arte que, de repente, a pessoa... Não, isso é vaidade, nada a ver, pô, você vai pra novela, não sei o quê. Tem gente que tem esse pensamento. Né? E eu queria saber se na caminhada de vocês encontraram com pessoas assim que tiveram a resistência com o viés do chamado de vocês, porque, querendo ou não, envolve a arte. Sim. Olha, eu vou ser muito sério para você. Por incrível que pareça, né? Vamos falar assim, a gente vai em muitas igrejas conservadoras. Sério, cara? Muitas igrejas conservadoras. E dá aquela quebrada nas pessoas? As pessoas... Dá. A gente até essas quando recebe, tem convites que a gente... Meu Deus, eu vou nessa. Nessa igreja? Tá bom, então vamos. Peraí, aí eu ligo, né, e pergunto o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, o que eu posso falar, né? Porque a gente respeita muito. O primordial é o respeito. Sim. Né? Além da palavra, o respeito ele tem que ser muito primordial. Então, a gente sempre faz esse checklist, sabe? Tanto de passar o que a gente precisa e entender o que a igreja deseja ali do que vai acontecer ali na noite, né? Se há alguma regra, vamos respeitar a regra. Exatamente. Ou numa escola, né? Quando vamos a uma escola, a escola tem regras, e aí?
Exatamente. E a gente procura não fazer peças polêmicas, porque a gente entende que existem vários estilos de igreja. Então, as nossas peças geralmente é para abranger todo tipo de público, né? Principalmente aquele público, o idoso, que às vezes, né, tem alguma dificuldade de entender. Então, a gente tenta atingir todos os públicos para que todos entendam e sejam ministrados naquele dia da ministração. Então, assim, a princípio, né, a gente nunca enfrentou esse tipo de barreira, não. Graças a Deus, né, quem nos chama, a gente tenta se adequar ali à liturgia da igreja, né, entendemos a doutrina e a gente respeita cada momento da igreja. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo lidar bem com isso. Amém. E uma outra pontuação que eu gostaria de fazer, vocês concordam que de uns tempos para cá, através de alguns movimentos jovens, né, essa parte da arte, ela tem sido resgatada? Porque eu tive a oportunidade de ver algumas lives, algumas coisas, até do pessoal do Dunamis, né? Rola teatro, rola a questão de pintura ao vivo, né, na hora do louvor, né? E eu vejo que isso era muito expurgado, assim, não era uma coisa bem aceita, às vezes, dentro da igreja, era aquela, na verdade, a coisa era bem litúrgica, né? Sim. Palavra introdutória, hino da harpa, aquela coisa, né? E hoje a gente vê outros formatos de cultos onde eles estão inserindo aos poucos os artistas no campo geral, não só os músicos, porque antes era muito segmentado para a parte do músico, mas hoje tem o pessoal de teatro, tem a galera mesmo, que pichador, né, que tem esse viés artístico também, pintores, etc. Vocês acreditam que com esses movimentos jovens que têm vindo, isso tem sido resgatado? Porque até então, eu entendo, posso estar falando levianamente, me corrija se eu estiver falando errado aqui, eu entendo que havia uma resistência e agora isso está sendo resgatado de alguma forma. Sim, e na verdade, a arte, eu acredito que a arte é uma ferramenta que veio do céu. Também. Só que, infelizmente, o mundo, né, tomou para si e acabou que o mundo está fazendo muito melhor que as próprias igrejas. E dentro da igreja existem grandes talentos. Eu falo que a igreja, ela é um celeiro de talentos. Velho. Verdade. Se você a gente que roda muitas igrejas aí, seja do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, é um celeiro de talentos. Então, assim, a gente está vivendo também um mundo pós-pandêmico, né? E a gente está realmente vendo que as pessoas estão querendo resgatar essa arte, né? Eu ainda, assim, nas igrejas, eu ainda não vi essa questão da pintura, mas eu fazendo algumas pesquisas, né, eu vi que existem sim algumas igrejas que começam a pintar no meio do culto. No meio do louvor. E eu acho fantástico. Legal pra caramba. Né, a gente ainda como CELOG, a gente ainda não passou numa igreja assim, mas eu acredito sim que a arte está sendo resgatada aos poucos e a gente ora para que isso aconteça mesmo, porque a arte, ela é a ferramenta que pertence à igreja e pertence a Deus. Então, que a gente acredita que ela vai ser resgatada. E a gente vive uma nova geração, né? Hoje tudo é tecnológico, né? Então, se não houver um avanço, acredito que você vai retrocedendo, né? Você vai perdendo para o que é atrativo para o jovem, né? E por que não utilizar uma ferramenta para adoração a Deus, né? Não de uma forma escandalosa, mas de uma forma prudente, né? Tudo tem que ter coerência, né? Então, se você tiver ali prudência, sabedoria e santidade para o que você está fazendo, eu acredito que é aceito, sim, né? Igual às vezes essas igrejas que nós conseguimos entrar, que eram mais fechadas, tradicionais, e nós mandamos um link de uma peça completa para ser assistido, né? Para não chegar assim de supetão, nossa, o que é isso, né? Então se assiste, as pessoas avaliam primeiro, quando eles veem que tem qualidade, que há responsabilidade, aí abre-se as portas, né? E acho que é isso que a gente, como jovem, tem buscado, né? Novas ferramentas para alcançar essa juventude, né? Que precisa ser alcançada através da palavra, né? Amém. Eu vejo, assim, que é um tempo novo, cara. É como se Deus estivesse recalculando a rota da igreja para resgatar algumas coisas que se perderam no tempo, porque, na verdade, os dogmas vieram, cara, e acabaram engessando muito as coisas, né? Sim. Eu vim, por exemplo, de uma formação, que foi onde eu me converti, com 15, 16 anos de idade, cara, que, tipo assim, você não podia fazer faculdade à noite sem desviar, cara. Que você precisava ou optar por uma universidade ou optar pelo seu chamado, né? Sim. A questão da missão integral, que eu entendo que alguns vão ser vocacionados a isso. Outros não, eles vão ter um talento, sei lá, vai ser um ótimo advogado e ele vai fluir naquela esfera lá, levando o nome do Senhor para aquela esfera onde muitos pastores, de repente, não vão pisar, né?
E aí, para esse paradigma ser quebrado, bicho, acho que demorou uns 10 anos aí para poder... Por que não estar ali dentro de uma faculdade e fazer a diferença, Exatamente. né? E é engraçado que é tudo, você entender a sua identidade. Eu vou falar que quando eu estava fazendo minha faculdade de administração, eu entendi a minha identidade, eu não me corrompia, né? Porque acontece aquelas festinhas, os churrascos e tudo mais, na sala de aula, o colar, né? Eu sentava lá na frente. Então, então, assim, você é assistido, principalmente por ser cristão. E esse tempo que eu estudei, eu fui assistida por uma jovem, depois que a gente já não estudava mais junto, ela me procurou. Foi a primeira experiência dela aceitar Jesus, e ela falou assim, quando eu aceitei Jesus, o primeiro nome que me veio foi você, porque eu lembrei de você na faculdade, que eu assistia a sua vida o tempo inteiro. Que loucura, cara. E para mim foi chocante, porque eu falei assim, gente, dentro de um lugar que é perdição, né? Porque, né, para a época, né, eu sou novinha, assim. Então, assim, era um lugar né, que a gente tinha que ir, assim, engessado para não se corromper. E você receber um feedback desse, poxa, é um orgulho, vitória, né? Tá uma vitória. Você carrega, assim, você tem que compartilhar, porque é possível você estar ali no meio dos lobos ali, né? E você sair sã, sabe? Intacto, né? E ainda distribuir, sabe, essa presença de Deus em outras vidas, porque as pessoas te assistem. Sim. Olha que coisa. E é muito legal o resgate dessa mentalidade, porque eu vi que muitas pessoas, às vezes, perderam a oportunidade, cara, de estudar, porque ficaram engessados. Não posso não, que eu vou desviar. Velho, quem é você? Quando você tocar no leproso, é ele que tem que ficar curado, não é você que tem que ficar doente, né? Sim. Então, eu me recordo que eu tive a oportunidade de estudar, fiz célula na faculdade, rolou um sarau na faculdade e ia rolar ponto. Eu falei, eu não vou perder os pontos, mas eu não vou me corromper, cara. Aí eu fui lá e mandei uma palavra antiga lá e tal, e teve uma adesão, o pessoal gostou, aquele negócio. Então, assim, eu acredito muito que a gente pode fazer diferença nesses meios, cara. E eu acho muito legal que, como para mim, ao meu ver, a arte é uma coisa inovadora, ainda mais se tratando do teatro, que é uma coisa, assim, que não é toda igreja que tem, cara. Não. Né? Eu conheço pouquíssimas companhias. Na verdade, a de vocês e mais uma aqui no estado, né? Realmente de renome, que a gente vê realmente itinerante ali e tal, com profissionalismo e seriedade. Então, assim, esse resgate de mentalidade que vocês levam através da arte de vocês é uma coisa, assim, magnífica, cara. Eu gostaria de parabenizar vocês de verdade mesmo. Obrigado. Amém, obrigado. E agora nós estamos chegando para um momento muito importante do nosso programa. Não é a voz de Mun-Ra e nem mestre dos magos, é ele, o oráculo. Fala, oráculo! Fala galera, beleza? Tranquilo, Luan na voz. E que voz alta, pelo amor de Deus. Vamos lá, galera. Companhia Logos, chegou a hora. Hora da pergunta. Ai, meu Deus. Eu gostei, Larissa, quando você fez a referência aí dos Vingadores, né? E eu tô prestando atenção aqui, meu. Você acha que eu só tô na mesa, pô? Não, eu tô prestando atenção. Você fez essa anotação nesse caderno que eu já sei. Dever de casa tá feito. Rapaz. E aí, vocês pensam em fazer alguma coisa com a pegada de Vingadores? Por exemplo, aí a gente tem a Wanda. Cara é massa. Aí a gente poderia ter o Homem de Fé, Capitão Amém, o Pastor. Aí, ó. Se eu fosse vocês, eu já endossava a ideia. Então, o figurino já tá pronto, entendeu? Nós vamos levar para a Assembleia da CIA para a gente, né, tomar a decisão se vai seguir essa linha aí dos Vingadores. Quem sabe, né? Nós somos ótimos, né? Reunião ouvintes. marcada, gente, amanhã. Homem de Fé, né? Vai ser o nome. Homem Ótimos de Fé. ouvintes. Homem de Fé. Cara. Essa foi demais. Você tá bem aí, Larissa? Quer uma Vou água? precisar de uma água aqui, cara. Brincadeiras à parte, gente, vamos lá. O que vocês acham que funciona mais? Uma palavra amiga ou uma exortação? Do tipo, se você não converter, você vai queimar no mármore do inferno. Eu acho que é uma palavra amiga, né? Eu acho que principalmente, né, nos nossos momentos, acho que é uma palavra amiga, né? Não que você vai deixar de falar a palavra, mas acho que saber falar é muito importante, né? Acho que as pessoas já estão sendo muito cruéis umas com as outras, né? Então acho que nós, como cristãos, devemos levar pelo menos uma palavra de amor, mas também uma palavra que realmente leve a pessoa para o lado do bem, que é o lado de Jesus Cristo, através da palavra amiga.
O exortar em amor também combina, né? Combina, né? A gente faz essa Em mistura, amor, né? Porque senão, às vezes, só a palavra amiga também é como se você tivesse ali Só alisando, né? Às vezes a gente, com igreja, a gente tem que ter um sacode, sabe? Assim, algumas palavras assim, dão uma sacudida na gente para fazer refletir. Eu acho que os dois caminham juntos. Equilíbrio, né? É um equilíbrio. Ela é brava, hein? Você já percebeu, né? Eu já até Percebeu, né? captei a mensagem aqui. Acho que o Viu, discurso ó. é meio assim, a graça de Deus ainda é leve, mas se você não tomar vergonha na sua cara, você vai queimar no Vai, mármore. Vai pro mármore Eu do acho inferno. que muita gente já ouviu que eu gosto da palavra assim, nós às vezes somos hipócritas. Os meninos balançam quando escutam falando assim, achando que você tem coragem. Meu Deus. Eu tenho, não tenho medo. Ela tem cara de brava. Gostei de ver a Larissa já usando as aulas de psicanálise dela. Ó. né, assim, Aí, ó. professor. Avaliou, hein? No teatro, nós vemos, né, várias formas de passar uma mensagem diferente, né? Algumas com muita pompa, muita produção, quilos e quilos de maquiagem. Outras já são mais simples, né? Sem tanta produção. O que vocês acham que fala mais com o público? Ver algo assim mega produzido ou algo mais simples, mais intimista? Eita! Quero. Identidade, Cialogos, né? A gente gosta de levar quilos e quilos de maquiagem, figurinos imensos, quentes, maravilhosos, confortáveis, que só eles, porque a gente leva realmente essa mensagem de que o teatro profissional pode ser um teatro cristão também, não só o secular, né? A gente vê muitas megas produções no secular e a gente mostra que o meio cristão pode ser isso também. Foi uma coisa que me atraiu muito na Cialogos, essa seriedade, esse profissionalismo. Então, quando a pessoa vê aquele figurino e fala, epa, vou me comunicar algo sério. Eles não vieram aqui para brincar, não vieram aqui para simplesmente fazer eu achar lindo e engraçado. Não, a gente leva algo realmente profissional. Então, na minha opinião, e como identidade Cialogos, eu acho que comunica mais essa produção mesmo. Em relação, vamos pensar aqui numa igreja, né? Não tem muitos recursos financeiros para poder produzir um bom figurino, comprar aquela maquiagem de R$200, né? Que usa só 2, 3 vezes. Mas se você realmente não tem muitos recursos financeiros, você pode ir com um simples. Porém, tem que ser um simples bem produzido, no sentido de bem ensaiado, com um roteiro bem elaborado, com um texto, né, bem elaborado, com uma palavra de fé, de esperança e que consiga alcançar aquela vida que está assistindo. Mas se você puder fazer algo bem elaborado, se sua igreja te permite isso, vá no bem elaborado, porque acho que para Deus a gente pode fazer o melhor. Muito boa resposta. Agora vamos lá para mais uma perguntinha. Apresentar peça, né, na igreja é fácil porque, assim, já estamos na igreja, né, já estamos falando, né, a maioria cristã já. Mas como que é você fazer isso na rua ou na escola? Na rua, né, pode até passar algum ateu, algum bêbado, na escola também. Mas vocês já passaram por alguma história, alguma situação assim, de vocês estão levando alguma palavra e alguém bateu de frente com vocês? Pela risadinha eu já entendi que Olha, eu vou falar, né, por mim aqui, que como eu ministro muito em escola, assim, eu vou te falar que não houve alguém que bateu de frente com a gente, isso não houve. Mas quando a gente ministrou, eu me lembro como se fosse ontem, no ano passado, né, a gente estava numa escola em Belo Horizonte e a gente ministrou para toda a escola numa quadra enorme. Então ali tinha muito mais de 2.000 pessoas, 3, 4.000 pessoas. E eles, assim, pessoal de escola, não só Jesus na causa, né? Aqueles adolescentes abençoados. E eles começam a rir, conversar o tempo inteiro. E se concentrar foi muito difícil, porque as nossas peças, elas são peças longas, com muito texto, né? Tem muita interpretação, tem uma história ali a ser contada. E ainda tem uma trilha sonora em cima da peça, então exige um alto nível de concentração. Então, assim, apresentar numa escola foi um desafio. Mas por mais que teve aquela multidão de pessoas falando e conversando e rindo ao mesmo tempo, no final, 6 adolescentes procuraram e aceitaram Jesus. Uau! Então a gente fez para aquelas 6 pessoas e está tudo certo. Se fosse para uma, também estava tudo bem. Nós já tivemos uma situação, acho que a gente nunca foi assim afrontado, né? Mas de estar apresentando numa praça, né? Tinha um
palco na praça e toda hora passava cavalos e carros. Foi no interior isso. Então, assim, aquela distração, né? As pessoas tentando se concentrar, colocaram cadeiras, tentaram fazer um melhor ambiente aberto, mas aí como estava para chover, querendo chover, e os cavalos passando aquele barulho mesmo. Carreiro. Desse jeito. E aí você tem que se concentrar, falar alto e tentar entregar ali uma mensagem, mas naquele, né, meio aberto, né? Então, Que desafio, cara. Elevar o nível de concentração lá em cima. é muito desafiador. Muito bom. E agora, só para encerrar, eu queria fazer a seguinte pergunta. O que significa, né, para quem não sabe, o que significa a Companhia Logos? De onde veio esse nome e aonde também a gente consegue achar vocês, né? Algum telefone para contato? Você. Então, Alexandre vai falar sobre o contato, né, porque ela fica diretamente com as agendas. Logos significa palavra em latim. Logos com G-U, tá bom? Não é logos com G-O. A gente colocou logos no latim, que significa palavra, que essa é a nossa função. Levar a palavra de Deus através das artes cênicas, através do teatro. Inclusive, em cada ministração, né, quando a gente termina de apresentar a peça, né, a gente ministra no final, faz o apelo. E, realmente, a nossa missão não é o teatro em si, mas é a palavra de Deus. O teatro ele é o disfarce. O que vai realmente alcançar a pessoa é a palavra. É ela que vai levar a pessoa a uma mudança. É a palavra do Senhor. Então, por isso que a gente colocou o nome Logos, que é palavra em latim. Sobre, né, entrar no nosso contato, né, nós temos o nosso Instagram, @cialogos, com GU, como nós falamos aqui no início, está na blusa da Thaís, ó, Cialogos, segue a gente lá. E sobre contatos é com Alexandra. É comigo, né? Agenda, algum evento que queira, né, inserir aí a nossa peça. Eu falo que é o telefone? Pode falar? Isso. DDD 27 99245 3679, né? Pode Repetindo. Repete. 27 o DDD 99245 3679. Isso aí. Pode falar E comigo. qual outra plataforma que a gente consegue encontrar vocês? De repente, um teatro completo lá, gravado? Nós temos o YouTube, mas como nós fazemos turnês, a gente não disponibiliza as peças atuais, né? Lá tem alguma coisa que a gente fez na pandemia. Aí quando a peça ela sai da ativa, né, a gente acaba disponibilizando alguma coisa. Mas no YouTube é www.cialogos.com.br, né? Hoje a gente ainda não tem site, estamos aí estamos estudando, né? Planejando, fazendo orçamento. Temos Facebook, Temos o Facebook, né, mas a nossa Mais plataforma ativa mais ativa, que a gente mais utiliza é o Instagram Instagram mesmo. mesmo. aham. Top. Uma última pergunta, cara. Uma coisa que a gente estava falando aqui no início sobre a questão do próprio cenário espírito santense relacionado ao meio artístico, cara. Que a gente vê que as pessoas muitas vezes têm que sair daqui para um outro estado para a coisa fluir, cara. Isso falando da música e do teatro. Então, vou só te exemplificar algo importante que a gente passa. Turnê, né, Alexandra? Ministração quando a gente está aqui no Espírito Santo. Às vezes sábado e todos os domingos. Às vezes sábados e todos os domingos. Turnê Belo Horizonte, de segunda a segunda. Caramba. Turnê Rio de Janeiro, de segunda a segunda. Todas as igrejas lotadas. O que você acha que rola aqui no cenário artístico do ES? Porque tem muita gente Olha, boa, tem muito tem. talento aqui. Tem. E eu vejo que, assim, tem. alguns colegas do meio, músicos, eles tiveram que sair daqui pra Sim, coisa acontecer. Nós até abrimos, né? Estamos no ano experimental, né? Porque como a gente se envolve muito com as turnês, com o externo, de não conseguir parar aqui o tempo inteiro, mas é a equipe, né? Eu fico aqui direto agora, mas às vezes acontece que eu também acabo viajando. Nós estamos com um curso, né? Já está fechado, mas se alguém quiser se inscrever aí para suplência, a gente deixa aí o contatinho salvo. Mas a gente está com um curso, né? Voltado para o teatro mais ministerial mesmo, para que as pessoas elas se profissionalizem, né? Porque também o que acontece. Hoje a gente tem poucas referências aqui no estado, assim, algo teatral para o nosso ministerial, né, vamos dizer assim. Então, as pessoas sempre nos perguntaram se a gente dava curso, como que era o workshop. O workshop a gente consegue ofertar, né, de maquiagem, de teatro, mas, assim, parece que o nosso estado lá atrás, né, os antigos falam que era muito mais vivencial. Eu já não posso, né, bater esse martelo porque eu não vivi aquela época. Mas foi se morrendo.
E hoje você vê poucas as igrejas que trabalham esse teatral. E realmente, às vezes as pessoas precisam, para se especializar, sair, né? Sair, sim. E aí você vê que as pessoas não vão sair para se especializar porque aqui você não tem uma rotina igual. Aqui no estado a gente ministra mais sábado e domingo, como o André falou, do que dia de semana. Então, alguém vai investir para sair daqui, para poder atuar aqui internamente só sábado e domingo? Não faz muito sentido. Aí fica que é só se for para ele investir ministerialmente, internamente na igreja, para que seja uma ferramenta para evangelismo. Então a gente tem, mas nós estamos tentando quebrar esse paradigma, né? É para isso que nós somos integrais, não só para pregar a palavra de Deus, né? E através e ganhar vidas através dessa ferramenta, mas também para mostrar que existem outras ferramentas para essa geração tão ativa hoje utilizar, né? Então a gente tenta ser essa referência que dá. Né? Não é fácil, não é simples, né? Ser integral, abrir mão de tudo. Você tem as batalhas espirituais, né? Isso a gente não pode deixar de falar. Existem as batalhas porque vidas se converteram, então você não quer ter batalha. Sim, verdade. Então existe a batalha, né? Não é simplesmente ali fazer um teatro e vai para casa, mas é lançar aqui a possibilidade de você ser feliz ali no seu ministério, se encontrar num propósito, independente das batalhas e das dificuldades, né? E, continuando sua pergunta, é uma questão também que eu penso que é algo muito cultural. Se a gente parar para pensar, que evento você encontra dia de semana no nosso estado? Dia de semana, de segunda a sexta. Poucos. Cristãos, né? Sim, poucos, né? E a maioria você vê o quê? Sábado ou no domingo. Então, existe uma questão muito cultural que existe lá fora. Lá fora, vou dar um exemplo, no Rio de Janeiro. Eles fazem um evento com cantores e grupos de teatro de boa numa segunda-feira e vai todo mundo. Aqui parece que as pessoas, não sei, chegam em casa cansadas do trabalho e não vão para um culto diferente que tem dia de semana. Então, assim, acho que falta muito essa questão, quebrar uma cultura. É a cultura de ter realmente coisas dia de semana, das pessoas irem para a igreja, de ter algo diferente, acostumado sempre de não ter nada, e aí você tem que ir contra isso, né? É sair realmente da zona de conforto. E as que fecham dia de semana, elas se assustam. A gente fala, não, vai dar certo, vai. E elas se assustam, é como se fosse um sábado ou um domingo. Né? O público que você encontra ali, porque é um dia diferente, algo diferente, você atrai, né, pessoas que não iriam no sábado e domingo. Então, é um desafio, né? Cara, muito legal. Assim, gostaria de parabenizar vocês. Hoje eu estou saindo daqui, assim, com um pouquinho de conhecimento acima da média, porque realmente eu admiro muito pessoas que tomam esse passo de viver a integralidade da fé, cara. Não é para todo mundo. Conheço algumas pessoas que vivem assim. É pressão, mas é glorioso. Né? Você vê uns milagres, assim, bem sobrenatural mesmo. Né? Mas assim, cara, é admirável. Realmente, que Deus continue alargando as tendas ministeriais para vocês. Amém. As portas estão abertas aqui. Amém. Gostei muito de bater um papo com vocês. Deixa novamente a tag do Instagram de vocês e telefone com o DDD. Falei, Thaís, que @cialogos com G. A gente é muito legal lá no Instagram, tá, gente? A gente é bem bacana, posta bastante coisa. Quem quiser acompanhar, a gente posta. Estamos no turnê aqui, tá acontecendo isso e isso. A gente faz bastante conteúdos legais também. Lá tem um videozinho que a gente fez recentemente sobre quem somos, né? Tem post de 4 anos da Logos também. Então, vai lá seguir a gente, ó, @cialogos com GU. Ela é comediante também? Rola stand-up também, não? Então tem? Rola. Vamos fazer um monólogo, tá? Incentivando. Um monólogo e comediantes. Na verdade, lá na base, quando a gente senta naquela mesa para tomar um café ou almoçar, Acabou. a comédia rola ali o tempo inteiro. Ela é talentosa, cara. Ela é boa na comédia. Caramba. Muito bom, cara. Você que nos assiste em casa, muito obrigada pela sua companhia hoje. Não esqueça de nos seguir lá no @TV_IBMS e também no @Rádio IBMS. Para ficar sabendo um pouquinho mais sobre a nossa grade de programações, basta você acessar o www.tvibms.org. Para futucar a minha vida lá também, você pode entrar lá no @larissaoliver.ofc. E aqui, relembrando que a pastora Eneilda sempre pedia para eu fazer um merchan aqui ao final dos programas, pode entrar lá no YouTube também, /Larissa Oliver, que você vai achar o nosso CD lá disponível, o Exousia. Dá um like lá, escuta lá e seja abençoado. Te espero na semana que vem e até mais!